A Deus, podemos assentar em nome de Jesus. Irmão Josias, uma obreira aí, desligar o ar-condicionado lá em cima, por favor, que eu desci correndo e deixei ligado lá, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, esteja e permaneça sobre a sua vida, amém? Bem-vindo ao culto de estudo, né? O nosso estudo interativo, aonde enquanto o povo vai chegando aí, a gente vai já se preparando para esse estudo, tá legal? E, como sempre, toda quarta-feira temos nos reunido para estudar a palavra de Deus. Há uma diferença entre você participar do culto de adoração, culto de celebração, aonde a palavra é ministrada de maneira coletiva. E há uma diferença entre você sentar para participar de um culto de estudo, aonde a ministração ela é direcionada a fim de que você entenda perfeitamente, completamente o que está sendo ministrado e tenha liberdade de participar caso você tenha alguma dúvida. Isso é a parte também interessante de um culto de estudo neste formato, tá bom? Por isso que nós decidimos aqui no ministério fazer como que uma escola, literalmente, onde você pode tirar dúvidas. Toda quarta-feira a gente tem discutido, né, de maneira saudável, os assuntos assim super interessantes. Às vezes eu não consigo nem entrar direito no estudo, tamanho, né? E é legal porque lá fora você às vezes não tem oportunidade, ou então se torna numa discussão ou numa briga de ideologias religiosa, aí já parte para a política, e aqui não. É a forma de você receber uma instrução direcionada, tá bom? Então esse é o propósito do nosso culto de estudo, e nós estamos com várias séries, né? Esse menu espiritual, e agora terminamos sobre finanças, depois a gente vai voltar ainda mais sobre finanças lá na frente, mas nós estamos em Apocalipse. Depois vai ter um estudo excelente sobre temperamentos, né? Para você aprender a lidar com a sua própria vida. Porque o cristão, às vezes, ele se preocupa muito com o espiritual e esquece das outras áreas, emocional, não é isso? Enfim, a gente vai eu vou dar aqui a introdução, mas antes disso eu quero dar as boas-vindas ao pastor João, que está ali. Deus abençoe também, meu amigo também que está aqui, né? Não vou nem apresentar porque já é de casa, né? A ficha está aqui, ó, já ficha de membro aqui. Mas, pastor João, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra tê-lo aqui. Espero que esteja à altura aqui o nobre pastor aqui. Estou brincando. Mas que seja bênção para a sua vida, seu ministério, estar no nosso meio, tá bom? Esse lugar nós chamamos de lugar do nosso crescimento. Não apenas uma igreja, mas uma escola de Deus para que a gente possa crescer. A igreja, ela tem festejado muito, as igrejas elas estão num movimento muito bonito, mas a palavra cada vez mais sendo diminuída, a instrução, e Jesus ele ensinava, ele é mestre por excelência. Tanto é que chamavam ele de mestre, rabi, porque ele era mestre por excelência. Ele não era pastor, teologicamente falando, ele não era pregador. Se você pegar a Bíblia, você não vai ver Jesus falando igual esses pregadores aí, que os caras são bons, né? Eles pregam, porque nesta noite o Senhor, aleluia, e cai. Jesus não. Ele simplesmente ensinava. O maior sermão que ele deu, que foi o Sermão do Monte, ele, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não consigo ver e imaginar Jesus assim: aprendei de mim, eita, aleluia, porque sou manso, oh, aleluia, e humilde de coração, ei, tchei, tchai, tchou, não. Né? Eu não consigo ver. Eu vejo ele conversando com as pessoas. E as pessoas ficavam admiradas. Quem é este? Extasiadas. Ele era seguido por multidões, no plural. Então é sobre isso. Então essa igreja ela é pautada nisso, no ensino da palavra. O propósito não é emoção. O evangelho não é emoção. O evangelho, como disse o grande apóstolo Paulo, é você entender, é racional. Não é entrarmos numa histeria
irracional de você nem saber o que fez, de cair sem saber o porquê você caiu. Pode até cair, irmão, no poder, glória a Deus. Se cair no poder, irmão, glória a Deus. Me conta em qual céu você foi. 7º céu, igual Paulo. Eu vou querer saber. Você vai falar, pastor, eu vi coisas inefáveis. Eu falar, eita, me conta só 3 dessas. Agora, como foi dito quarta-feira passada, você cair e nem saber para onde você foi e voltar igual ou pior você era. Então, é sobre isso. Então, que você valorize um momento como esse, onde você será ensinado, instruído, exortado, admoestado, para que você possa repensar. E como nós estamos falando sobre Apocalipse, é importante, nunca foi tão importante o cristão estudar sobre escatologia, que é o ensino das coisas dos últimos tempos, né? Por quê? A gente já entrou na fase do Apocalipse, gente. O Apocalipse que é retratado em Apocalipse, no livro da Revelação, ele não é só a guerra, o fogo, aqueles eventos que chocam. Não, existem todos os sinais. E o sinal, geralmente, quando a Bíblia fala os sinais dos fins dos tempos, está falando de algo que vai anteceder ao Apocalipse, ao julgamento final. Então, pastor, o que o senhor quer dizer? A gente tem que estar atento aos sinais, porque são os sinais que vão nos indicar o caminho que a gente precisa ir, ou o caminho que a gente não pode pegar, as atitudes, as ações, o que está acontecendo com as igrejas, o que está acontecendo com o povo cristão, o que está acontecendo com os ditos evangélicos. Então a gente tem que estar antenado. O cristão genuíno, e aqui eu não falo do crente, nem do evangélico, nem do gospel. Eu falo com o cristão. Quem é o cristão? É o seguidor de Cristo. Esses precisam, a noiva tem que estar ligada para a sua. Aqui a noiva, para botar o óleo, a lamparina precisa estar cheia de óleo. Não pode estar dormindo. E a gente está vendo muito a noiva de Cristo, muita noiva dormindo. Então, o que eu quero que você entenda, é fundamental estudar sobre isso. É fundamental. A gente vê sempre na quarta-feira, menos da metade da igreja estudando sobre isso. E tudo bem por isso, porque como é quarta-feira, nem todo mundo consegue chegar a tempo. Tem gente que sai do trabalho 8 horas, vai chegar aqui 9, já está terminando. Então, não é sobre isso. Mas a gente vê também, às vezes, um desinteresse sobre o assunto. E aí, quando o mal vier sobre a terra, e já está vindo, né, os 7 cavaleiros, nós vamos falar sobre isso, os 7 selos, as 7 trombetas. Quando tudo isso já começa a vir, aí o próprio crente evangélico começa a se desesperar. Aí começa a entrar em depressão. Lembram-se da pandemia? Muitos de nós fomos pegos pela depressão. Eu que o diga, eu e a pastora era o dia inteiro atendendo no telefone pessoas desesperadas, crente, estou falando de crente, desesperadas, com depressão, com ansiedade. E eu não estou julgando, não, mas a gente percebe que a pandemia foi só um ensaio, porque se acontecer algo semelhante ou pior, como é que eu e você vamos reagir? E a Bíblia nos ensina em Apocalipse, quando chegar esse tempo, não vos assombreis, porque é chegada a vossa redenção. Sabe o que significa isso? Tudo que vocês pregaram e falaram a vida toda está acontecendo. Então vocês não têm que se apavorar, não. Vocês têm que falar, agora está chegando o momento das pessoas verem que esses maluquinhos aí que nós éramos, agora a gente está falando a verdade. Então é sobre isso. Olha a ótica diferente que a Bíblia ensina. Exato, entendeu? Então a gente precisa buscar o conhecimento para a gente poder, primeiro, saber o que fazer, não se apavorar e não sofrer dano. Muita gente morreu na pandemia, lamentavelmente, foi lamentável o que perdemos de pessoas amadas, mas às vezes por imprudência, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de uma série de fatores espirituais. Teve cantora, aquela Anastácia, Fabiana Anastácia, uma mulher de Deus, uma mulher que
o que se parecia que tinha ali uma vida com Deus, não me parecia que era uma pessoa falsa no que fazia, mas ela foi, lamentavelmente, muito imprudente em fazer uma live no ápice da pandemia, numa sala com 3 a 4 pessoas ali. E foi ali que ela se contaminou. Quando você estuda sobre isso, você fica com um olhar muito apurado, conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo perece. Quando você tem conhecimento, você fica ligado, você vê as coisas acontecendo. O movimento da política, o movimento em outro país, você fica, não é desespero, não é apavoramento, você fica entendendo o que está acontecendo, você fica ligado. E é sobre isso, ok? Então, nós temos falado sobre as mudanças, né? Rapaz, quem é esse homem aí? Bonito. Né? Tem uma ruga nessa foto, tem que deixar as rugas, irmão. Eu tirar. Vamos lá. Então, nós falamos um pouco na primeira parte os sinais, vamos fechar, né, a parte dos sinais, para aí sim a gente depois entrar nos selos, nas trombetas e tudo mais. Vamos lá? Então, a Bíblia diz que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. Um dos discípulos, lá em Mateus 24, pergunta, vão ter sinais? E aí vem, depois, né, na sequência, ele falando que haverá sinais nos céus, na terra, no mar, coisas vão acontecer. Aí eu pergunto para você, o povo está vendo coisas estranhas no céu, sim ou não? O que tem de sinal aí não está no gibi. No mar, a Bíblia diz, olha que coisa linda, que seria como dores de parto. O que significa isso? A mulher, quando está grávida, a doutora Liliane, que está ali, né, que é uma doutora, ela pode nos dizer, o irmão não fica preocupado. Eu falei, meu Deus, ela mentiu, falou que é doutora. Não, eu que chamo de doutora já profetizando, irmão, para ela, né, em nome de Jesus, né, chegar lá. Mas ela entende disso, como também a irmã Débora, que hoje não pode estar aqui, acho que está de escala. A mulher, quando ela vai dar à luz, vem todas as contrações, começa um processo até que o bebê literalmente nasce. Mas até nascer, irmãos, às vezes demora de um dia para o outro, né? A pastora mesmo, no primeiro filho, foi, né, vai, volta, né? Aquela coisa toda. Então, escute bem. A Bíblia diz que a terra seria como uma mulher grávida. Ficaria dando sinais. Sinais. E cada vez os sinais vão o quê? Aumentando. Aumentando até que chegue o parto. A terra gemeria. E nós estamos vendo sinais, ok? Então os discípulos, eles se preocuparam com isso. Senhor, fala para a gente, vai ter sinal? Nos fale o que vai acontecer, para a gente não ser pego de surpresa. E como pastor hoje, eu lamento que os crentes de hoje, os discípulos de hoje, não têm essa preocupação de saber. E olha que está registrado que vai ter sinal. Eles estão ignorando os sinais. Então, parabéns a você que não está fazendo isso. Então, que sinais, pastor, seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Vamos ler junto aqui Mateus 24, 6, no 3. 1, 2, 3. E certamente... Tem gente já achando, já estamos no fim do mundo. Ih, filhinhos, ainda nem é só o começo. Rumores de guerra. É o Putin anunciando que vai atacar não sei quem, não sei. Rumores de que vai ter guerra, que vai ter a terceira guerra, a quarta guerra mundial, e rumores, e rumores, e rumores. Isso faz parte dos sinais. Só a historinha, o rumor de que vai ter, já está registrado. Então eu e você temos que estar ligados. Opa, não é se apavorar, meu Deus, se não sei quem atacar não sei quem. Não fica preocupado com isso. Só entenda que a palavra de Deus é verdadeira e que a palavra de Deus está se cumprindo e que a palavra de Deus falou e está acontecendo. Isso me dá mais força para ser cristão, me dá mais força para ficar mais firme, me dá mais força para buscar mais, me dá mais força para entender. E o melhor, e o que eu quero que vocês entendam, além de preservar ali a salvação de vocês, guardar a coroa, é uma coisa que eu quero socialmente que vocês vivam. É se preparar para o fim. Vai faltar coisas socialmente falando. Gente, profissões vão dissolver. Dissolver. Pessoas vão ficar desempregadas. Empresas vão fechar em grande quantidade, em grande escala. Eu me surpreendi quarta-feira.
E olha que eu sou antenado, eu estou a um passinho à frente, mas os irmãos estão a 10 passos à frente de mim. Eu fui falar aqui, olha, tem uma empresa enorme de 3.000 funcionários. Eu sei porque eu morei ali pertinho. Era gente passando o dia inteiro, 3.000 a 4.000 funcionários. Uma empresa nova, não é antiga, porque se fosse antiga ia falar, fechou porque é antiga. Não, uma empresa nova, com uma proposta boa, telemarketing, toda empresa precisa do telemarketing ativo e o passivo, né? Porque o ativo é aquele que as pessoas ligam para você, para perturbar, e o passivo é aquele que recebe suas ligações para você perturbar o povo, não é verdade? Então, é muito importante para uma empresa. Nenhuma empresa pode ficar sem o telemarketing. Tem que ter o setor. Aí eu falei para vocês que essa empresa poderia fechar. E eu fui surpreendido por vocês que ela fechou. Aí eu passei essa semana lá, que eu não acreditei em vocês. Estou brincando, eu passei lá. E ela está uma empresa enorme, moderna, nova, fechada. Aí eu penso logo, 3 a 4 mil pessoas desempregados. Aí muitos conseguem um novo emprego, mas muitos não conseguem, até porque boa parte das pessoas que trabalhavam nesse setor não tem, muitos, não todos, mas formação, uma capacitação. Então, você imagina o caos que isso pode ter em grande escala? O mercado aqui no centro de Campo Grande fechou, Intercontinental, fechou. Quantas famílias trabalhavam ali? Hã? Marisa fechou. Americanas, gente, Americanas tem uma energia de falência. Entra na Americanas que você vai ver que é uma energia sombria. Vocês estão entendendo? Agora imagine isso em grande escala. Só que aí eu tenho uma notícia sobre o Apocalipse. A Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Inteligência artificial. Meus irmãos, vai tirar emprego de muita gente. Muita gente. Essa empresa fechou por causa disso. Sabe por quê? Porque hoje tem robozinho no celular atendendo pessoas ali, ó, a SEDAI, que agora não é SEDAI, é Zona Oeste Mais, Água não sei das quantas, o povo muda, né? Você vai lá, é atendimento. Eu mesmo precisei, fiz o contato, em meia hora, foi um milagre do céu, eles estavam lá. Porque o robozinho já faz contato com o celular do rapaz que está na área ali e foram lá. Para quê? Detran, tudo isso vai ter sistema funcionando. E aí o ser humano cada vez mais, de lado. É isso que o diabo quer. Aí vai causar o quê? Uma grande tristeza, fome. E aí é uma opção de coisa. Então nós precisamos falar sobre isso. Pastor, meu Deus, então eu vou perder meu emprego. Eis. Todas as pessoas que Deus alerta e que ficam ligadas, Deus livra. Todas as pessoas que obedecem à palavra de Deus, Deus vai dar direção para a gente. Já deu a direção para nós. Já deu, tá dando a direção para as igrejas, mas muitas igrejas estão desprezando essa direção, estão festejando, tão igual. A Bíblia diz que seria igualzinho no tempo de Noé. Casariam, se dariam em casamentos. Fala sobre festa, não é o fato de casar ou não casar, é sobre festa, porque a maior representação de festa é um casamento. Pode ver que você vai no aniversário, é maneiro, até os 15 anos é legal, mas casamento é diferente. Então a Bíblia diz que nesse tempo as pessoas estariam totalmente desenvolvidas com o quê? Com festa. O que as igrejas mais fazem hoje? É sobre isso. É transcendental o que eu estou falando para vocês aqui. Então, e aí quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que nos últimos tempos as pessoas não estariam tão preocupadas com isso, estariam festejando e correndo atrás das suas coisas, distraídas, se embaraçando com as suas próprias coisas. E aí vai acontecendo. Quem tiver ligado vai buscar os caminhos. Vai faltar comida, vai acontecer alguma coisa. A pandemia parou tudo. Já deu para. Eu nunca imaginei, aos 49 anos de vida, que algo poderia acontecer no mundo que pararia todo mundo. Eu nunca consegui conceber. Alguns de vocês já pensaram que um dia poderia acontecer alguma coisinha. E o pior, um vírus. Não foi uma bomba, não foi um acidente, foi apenas um vírus. E todo mundo, pobres, ricos, todo mundo. Parou todo mundo. Então, é possível acontecer alguma coisa que o sistema pare, que as coisas parem.
Agora, quando você está sendo ali ligado com Deus, Deus está te ensinando, você vai ter caminhos para se preparar. Sua família não vai passar fome. Deus vai dar o suprimento. Deus vai resguardar. Deus vai mostrar o que fazer. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele jamais vai desamparar a gente. Mas se você for filho e você não está ali para receber a instrução do pai, você não vai saber o que fazer. Então o Apocalipse foi deixado para isso. Então a gente continua aqui, está acontecendo isso, né? Sobre a questão dos rumores. Porquanto se levantará nação contra nação. Está acontecendo isso, sim ou não? Todo dia tem uma treta no jornal. Não sei quem que quer ameaçar não sei quem. Vocês sabem que eu não falo de política aqui, mas é inevitável tecer um comentário. Não, eu vou falar só para te fazer pensar. Esqueçam, eu já ensinei para vocês isso. Isso é bobeira. Direita, esquerda, você é do alto. Você pode ter sua preferência. Não entro nisso aqui como pastor, eu sou apolítico. Mas é besteira esse negócio de direita e esquerda. Eu não defendo nenhum lado nem o outro. Se for botar na balança, a balança quebra. Entendeu? Os dois estão errados. Lado A, lado B, só na época que eu era do baile funk. Eu já saí de lá há 30 anos, então eu não defendo mais nem lado A, nem lado B. Agora, escute. Brasil nunca teve guerra. Assim, guerra que eu digo, teve guerra de Canudos, guerras centralizadas lá na Bahia, Minas Gerais, né, dos farrapos, coisas, né, 1900 e alguma coisa. Na época, a irmã, lembra direitinho, não lembra? Ela falou, a irmã Cláudia falou assim, ela falou como se ela vivesse aquilo, ela falou assim, faz muito tempo, né, a gente nem era nascido. O conselheiro Lafayette arrumou treta lá e tá tudo certo, com o governo. Mas o Brasil, o fato é que nunca, tanto é que o Brasil não tem domos, não tem. Israel tem o domo de ferro lá que defende Israel de míssil. O Brasil não tem, não tem nada. Por que também não tem? Primeiro, os países que estão ao lado do Brasil ali, que conseguiriam jogar um míssil, são países que não têm essa também estrutura, são piores do que o Brasil nesse sentido. E os que podem lançar, o míssil não chega até aqui. Então, isso dá uma paz. E também, se lançasse, ia cair bonitinho, porque não tem nenhum negócio, uma tiradeira para jogar e acabar. Pronto. Mas, olha só, uma pessoa, vou falar como ser humano, um ser humano que está no poder, está mexendo com quem não tem que mexer. Aí eu vejo, gente, uma bobeira, uma brincadeira, uma fala, pode, no mínimo, desencadear um rumor de guerra para o nosso lado. O que eu quero que você entenda? As coisas podem mudar da noite para o dia. Hoje nós não temos guerra. Há 1000 anos que não temos guerra. Mas um presidente, pode ser esse, pode ser qualquer um. Não estou falando mal do seu presidente favorito. Não estou falando nada disso. Né? Meu malvado favorito. Não estou falando mal dele. Mas o que eu quero que você entenda, os dois são, tá? Aqui não tem esse negócio, não. Os dois são errados. Agora, o que eu quero que você entenda, o que Deus falou comigo? Meu filho, da noite para o dia, as coisas podem mudar no qualquer país, como aconteceram em outros lugares, na Rússia. Ou seja, às vezes um líder da nação, seja esse ou outro que vai vir, faz uma coisa ou fala alguma coisa e desencadeia a ira de um outro país e daqui a pouco a gente está numa guerra. É sobre isso. Apocalipse fala sobre você estar preparado para o que vai acontecer. Mas não é para temer, não é para... Pelo contrário, se eu chegar aqui hoje para você falar, meus irmãos, não passem por aquela rua ali não, porque tem uns rapazes que estão ali assaltando quem passa. O que você tem que fazer? Provérbios. Viu uma coisa errada, uma confusão, passe ao largo. Passa longe, irmão. Ah, tá para onde? Tá para lá? Eu vou para cá. Pronto. O aviso, ele é para você não passar. Então não é para ter medo. Ai, meu Deus, tá tendo assalto ali na esquina. Ei, eu vou pelo outro lado. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, para ninguém sair daqui com medo. Ai, meu Deus, não vou mais para o estúdio de Apocalipse, que o pastor falou que vão jogar uma bomba aqui, que o Lulinha mandou vir bomba para cá. Não, calma, fique tranquilo, fique em paz. Você só precisa estar na presença de Deus, buscar o conhecimento para você ser liberto pelo poder da palavra, tá bom? Então, nação contra nação, reino contra reino, é o que a gente já está vendo acontecer, e haverá fome, terremoto. Fome, a gente só sabe o quê? Etiópia, África. Se eu disser para você que pode ter fome no Brasil,
Não, eu digo fome, eu estou falando, a gente aqui é rico em comparação. Existem fome, mas são concentradas, né? Lá em o pessoal daquele que a gente fazia evangelismo lá nos ribeirinhos, o pessoal passa muita necessidade. Eu estou falando país, a nível de país, como Cuba e outros países vivem. O que te garante que isso não pode acontecer no Brasil? Só vai ter uma forma, a gente comer coisas da natureza. Porque no mercado as coisas podem... Olha, os ricos, os donos de uma opção de coisa, querem sair do Brasil. As grandes redes de supermercados, eles tiram mesmo, por causa dos impostos. Eles tiram, fecham a empresa e vão abrir em outro país que os juros são menores. Então, nós cristãos temos que falar sobre isso. Não é política, nós estamos falando de política. Estamos falando dos sinais, ok? Então, vamos lá. Então, já está acontecendo o reino, haverá fome. Essa fome, haverá fome. Cadê? Não estou vendo fome, porque eu estou comendo, estou tomando café todo dia. Café está quanto? Chegou a 48, agora baixou. E o brasileiro é uma bênção. Passou um vento, levou a telha de todo mundo, eles aumentaram a telha. Aí, o que eu estou vendo? Café aumentou, o café tico-tico, não sei das quantas, que era R$1, está R$34. Eles estão aproveitando para pegar o café, que era de terceira linha, para botar o preço. Aí, nessa brincadeira, isso não pode acontecer com outros alimentos. Meu irmão, 1 quilo de carne, R$48, R$45. Vocês estão entendendo isso? Nem bucho, eu ia falar agora, nem o bucho. Pé de galinha, irmão. Então é impossível chegar no nível que as pessoas vão passar necessidade, tendo em vista que os mercados não vendem mais comida. O mercado não vende mais comida. Vende produtos alimentícios. Não vende mais comida. Eu fiquei chocado. A pastora, vamos ser saudáveis. Eu falei, amém, glória a Deus, eu preciso. Vou fazer cuscuz. Falei, em vez de comer pão, a gente come um cuscuzinho, lembrar a época da vovó, da mamãe. Cuscuzinho no vapor de milho, aquele de milharina, flocão. Aí ela falou, traga o flocão. Eu falei, sim, senhora, assim farei. Vamos ser saudável. Pastor, quando eu cheguei lá, eu fui ver a etiqueta, o T de transgênico. Falei, pensando, nem o milho que era para ser natural é transgênico. Não tem mais nada saudável. Então, o alimento a gente já não comia há muito tempo. A gente está aí e tal. Então, o que eu vejo? Sabe o que vai acontecer? Mas eu acho que vocês não estão prontos para essa informação, eu vou passar para outra. Se eu falar, vocês vão... Sabia que a gente vai ter que até o fim dos tempos aí, voltar às origens? Deus colocou a gente aonde no início? No jardim, sim ou não? Ele falou, eu dou tudo a vocês. A árvore, o fruto, a semente, tudo é vosso. Alimento, servirá como alimento. Escute. E ele fez tudo perfeito, botou lá, vocês vão ser saudáveis, vão viver eternamente, comendo do bom e do melhor saúde. Para cada fruta é para uma parte do seu corpo, para cada legume, cada hortaliça é para uma parte do seu corpo. Sabia disso? E elas têm quase o formato do órgão para o qual elas foram feitas. E cada fruta, legume, hortaliça foi... Deus é muito perfeito. Cada coisa é para a beterraba é para um lado, tudo é perfeito. Aí Caim deu ao mole, fez o que fez, mesmo Deus falando, não faça isso. O pecado está na porta do teu coração, cabe a você rejeitar. Caim foi lá e fez isso. A partir dali, acabou o jardim, porque os pais também deram o mole deles, e o ser humano cai na pista, né? E ali Caim começa a construir cidades. Ali começa aonde nós viemos parar. Cidades de pedra, não mais jardim, mas agora, quanto tempo faz que você não bota um pé numa grama, numa terra? Quanto tempo faz que você não sente ali o aterramento necessário que o ser humano precisa? Contato com a terra. Nós saímos da terra, precisamos ter contato com a terra. Eu confesso a vocês que faz muito tempo que eu não boto o pé
numa grama. Até botei o pé na grama, mas eu estava de calçado. E aí, Caim, ele começa a construir cidades. E hoje a cidade, ela trouxe perturbação, agitação, e isolou a gente da natureza. Perdemos o contato com a natureza, parede, e tal. Então, essa síndrome de Caim veio, e hoje nós viemos para onde estamos. Alimentação que era natural, que era fruta, que era Casa Pedro livre para ninguém pagar. Casa Pedro, agora você tem que pagar R$1.000 por 2 sementinhas. Lá era livre. Nós viemos para longe. Deus vai fazer a gente voltar. Escuta o que eu estou falando. A gente vai ter que plantar para melhorar a saúde, para melhorar as coisas e para se alimentar da maneira correta, para se aproximar mais da natureza. Você vai ver só o que eu estou falando. Tanto é que hoje, o próprio Espírito Santo, há um mover espiritual, e você vai entender o que eu estou falando. Várias pessoas estão tendo esse desejo de ter um cantinho para plantar. Sim ou não? Ir para o mato, ter contato com a natureza. Sim ou não? Já é um processo que está acontecendo. Devagarzinho, voltar às origens. E Deus vai permitir o que tiver que ser para as pessoas voltarem. Ter o prazer de cultivar a terra. De comer o alimento sem... Eu comprei esses dias aí, o rapaz estava vendendo um morango desse tamanho. Eu falei, glória a Deus. Irmão, bebi um copo de água vermelho. Entendeu? É sobre isso. Entendeu? Então, os sinais estão sendo dados para que a gente tenha esse entendimento. A igreja se una. Não para comprar um sítio, para fazer só um retiro e dizer que tem um sítio. É para se preparar, para ser sustentado pelo próprio Deus, porque a natureza é dele. Existe a farmácia de Deus. Você sabe que Deus tem a farmácia dele. Deus deixou 8 remédios para nós, necessários. Mas o que a gente está vendo aqui na Selva de Pedra? Uma farmácia em cada esquina. Meu irmão, nunca vi tanta farmácia na minha vida. São sinais de que o povo está doente, há um mercado muito grande para isso, e o pior, a indústria farmacêutica. Isso aqui não é teoria de conspiração, isso é palavra. A indústria farmacêutica sabe o que está por vir, porque todos os produtos alimentícios que nós estamos comendo agora vão gerar lá na frente para ser curado. E um remédio, meus irmãos, eu sei porque eu conheço pessoas que são da área, lá de dentro, né, parte farmacêutica. Temos aqui até uma pessoa que também conhece bastante, o irmão Newton está aí, né? Eu vi o irmão Newton aí, está aqui, também conhece. Um remédio um exemplo, tá? R$3 para você, é vendido por 25. E está tudo bem, é comércio, não estamos aqui falando contra eles. Cada um, se tem falta de chinelo, vai vender chinelo, vai ganhar em cima do que está vendendo. Não estou questionando isso. Mas eu quero que você, como cristão, como servo de Cristo, tenha esse entendimento, tenha esse conhecimento, tenha este pensamento. É transcendente, é acima do pensamento coletivo. O povo está indo numa massa, para dentro de um buraco. Está fazendo isso aqui, todo mundo faz junto. A igreja está agora fazendo isso aqui, estamos fazendo todo mundo junto. E vamos embora. Não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E libertar é só de demônio, não. Libertar do sistema, libertar de tudo que possa te prender lá na frente, prender a tua família. Então é sobre isso, ok? Então, irmã Liliane, com a participação aí interativa. Boa noite, a paz a todos. Eu lembrei aqui, pastor, um parente da minha mãe que veio lá da Bahia, ficou um tempo aqui com a gente, aí a gente levou ele na feira, né? E lá onde ele mora é zona rural, ele planta, e me chamou a atenção dele ir na feira e ele procurar as sementes. Ele não procurava o produto para comprar. Olha que legal. Ele olhou a abóbora e ele falou assim: olha quanta semente tem essa abóbora. Aí aquilo me chamou a atenção, porque assim, ele estava preocupado em plantar. Né? E hoje a humanidade ela não faz isso. A gente se distanciou muito da origem. É né? isso aí. E isso me chamou a atenção. Legal. A gente faz o contrário. Nossa, quanta semente! E joga fora.
Joga fora mesmo. Vai na pia, na lixeira da pia e joga fora. A semente do mamão. É remédio. Perfeito. Não, aí o que a gente faz? Olha como é que é o ser humano. A gente vai pagar na Casa Pedro $1 milhão por 100 gramas. 100 gramas da semente. A pastora comprou lá semente de abóbora. Semente de abóbora. Foi minha mãe torrava e a gente comia de graça. Semente de abóbora. Vocês estão entendendo? Porquanto se levantará nação contra nação, tá? Reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. O que a gente está vendo aí? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. O ser humano está absurdamente perdido por qualquer coisa. O homem deu 60 e poucos socos numa mulher, transfigurou a mulher, não importa se ela errou, se deixou de errar, não vamos entrar no mérito, não estamos aqui, não somos juízes, nem Deus está julgando. Aí, é assim, enfim, então o que eu quero que você... E aí o que acontece? Quem não tem conhecimento começa a se escandalizar. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou perder a esperança na humanidade, eu vou comprar um cachorro porque eu prefiro cachorro, né? Começa a pensar logo assim. Tem uma frase que diz isso, né? Quanto mais conheço as pessoas, mais eu amo os meus animais ou meu cachorro. Desculpa, eu entendo, parece bonito isso, mas não faça isso. Porque o diabo está trabalhando para isso mesmo. Inteligência artificial colocando o homem como alguém que não mais tem capacidade para pensar. E, de fato, né, a inteligência artificial te entrega um trabalho que um homem demoraria 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, em alguns segundos. Segundos, estou falando de segundos. Ele vai escrevendo assim, ó, muita coisa que você precisaria fazer, ele faz. Então já tem isso. E ele está fazendo com que o ser humano odeie um ao outro mesmo. Nossa, esse cara fez isso, os homens não prestam. Aí quando é a mulher que erra, a mulher não presta. Porque é branco, porque é negro, porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo. Está havendo uma segregação tão grande entre a humanidade que vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter pena. Vai estar caído assim, a pessoa vai falar, também fez por onde? Era mulher, é homem, é negro, é branco. Vai chegar esse tempo, quer dizer, já está chegando. Então, e os cristãos não vos conformeis com este mundo, mas, olha a orientação, transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. A gente tem que estar renovando a mente, falando e entendendo sobre essas coisas para que eu e você, porque o ser humano vai ficar cada vez mais ingrato, sim ou não? Meus irmãos, até nós como pastores, eu não vou perguntar ao pastor João aqui, senão ele vai abrir o coração aqui para a gente, é melhor que não. Mas eu bem sei que quantas injustiças, traições e ingratidões esse homem passou. Porque o povinho para sofrer na mão de ovelha é pastor. Tem pastor também que faz as ovelhas sofrerem, não estou falando que não. Mas, meus irmãos, tu tem noção de que você tem a pessoa e você ajuda a pessoa 5, 6, 7, 8 anos, carregando no colo, dando carinho, dando amor, sendo usado por Deus para transformar a vida da pessoa em Deus, não somos nós, mas é Deus, mas foi através de orientação, de posicionamento, de entrar na batalha, de repreender, de ser atacado espiritualmente, você tem que se defender para defender a ovelha e tal. Depois de 5 anos, 8 anos, por causa de uma questão da igreja, do louvor, da cadeira que espetou o bumbum do irmão, a irmã que não falou, que não deu bom dia, o pastor que não deu um parabéns no dia do aniversário, o pastor que passou correndo atrasado e não deu bom dia. Qualquer coisa, aquela pessoa pega tudo, joga no lixo, sai com raiva de você, falando mal de você e falando mal da igreja. Eu sei que tem casos e casos, eu sei que tem igrejas que magoam, eu sei que tem pastores que magoam, e está certo de você sair, você tem que sair mesmo. Mas que seja por um motivo real desse. Agora, você quebrar pontes, você quebrar o copo que você bebeu a água no dia que você estava com sede. Isso é ingratidão. Então a gente vê esse nível aumentando e é sobrenatural. Por quê? Eu, como pastor, não consigo entender. Meu Deus, é sobrenatural, é incomum o que está acontecendo. Então,
Quando eu olho para essas coisas, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo. Então, eu e você temos que falar, Deus, me dá esse entendimento para eu não ser pego de surpresa ou eu também não te abandonar, porque muitos vão abandonar a Cristo. Apostatarão da fé, porque vão ver tantas coisas horríveis. Tantas coisas. O que eu falo para vocês? O julgamento começará pela igreja, não começará no mundo. E o julgamento já começou. O julgamento final é lá no final. Mas as instâncias de um julgamento, porque não existe julgamento uma vez só, tá, gente? Ah, vai ser só lá no julgamento final. Não. Todo julgamento são instâncias. É lei. Assim como é na terra, é no céu. E vice-versa. Então, na lei humana, nenhum julgamento é do dia para a noite. Tipo, amanhã vai ser... Não, tem que ter todo um processo. Tem que passar por vários processos. Pode ser bandido, que for, vai ter que passar. Ah, não, eu vi que matou. Tudo bem. Mas ele tem direito legal de passar pelas instâncias até chegar o julgamento que dará o veredito. Ok? No céu é a mesma coisa. Eu quero que vocês saibam que o julgamento já começou. As instâncias estão vindo. Tanto é que vocês estão vendo. Muita igreja aí está tomando pancada direto. Muitos líderes, infelizmente, lamentavelmente, coisas virão à tona, situações serão expostas para que aquilo que parecia que era seja mostrado que não era. Então, eu e você temos que estar ligados para não se escandalizar. Ah, o pastor, pegaram uma gravação do pastor falando isso, isso e isso. Não, não se escandaliza. É lamentável, não se escandaliza, não. Jesus já falou que certas coisas aconteceriam. Porque senão, se a gente não cuidar, a gente vai apostatar da fé, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, não sei quem, igreja, aquela igreja, daqui a pouco, bum, explode de dentro para fora. Ele falou, meu Deus, que isso? Aí, não vou acreditar mais em ninguém, não. Todo lugar tem algum problema, então não quero, não. Aí daqui a pouco você está fraquejando na fé. Cuide para que ninguém roube a sua coroa. Coroa é salvação. Então, isso é o estudo. Irmão Josias. Só complementando exatamente isso que o senhor está falando, a importância da gente sempre aprender. Porque o diabo está levando a gente a perder o nosso equilíbrio. Ou é o excesso, ou é a falta. E o cristão já não tem mais o equilíbrio. Sim. Então, quando essas coisas que já estavam na palavra, prometidas que iriam acontecer, quando acontecem e não tem mais a treta, a gente fica buscando a treta. Por quê? Como que saiu, teve até o caso agora recente, da Lagoinha, de Alphaville, que é aquele pastor, André Fernandes, rolou ali uma situação de entrega, mas não teve nada entre eles. E todo mundo estranhando. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali. Lógico que tem motivos internos, Sim. mas não houve um escândalo. Foi passado o bastão de uma forma tranquila. E as pessoas ficam buscando isso. Porque em tantos outros lugares, como a gente tem aprendido, isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Então, o mais importante é a gente realmente guardar estar aprendendo isso, guardar o nosso coração e entender que nós somos igreja e precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Pega o final dessa palavra do irmão Josias para servir de alerta para nós. O que acontece? Gente, igreja não é isso aqui, não. Igreja aqui, individual. Isso é ajuntamento dos santos. Santos separados, tá? Não são perfeitos, são separados. Então, ajuntamento. Presta atenção. Então, eu como igreja, eu tenho que me preocupar em ficar ligado nessas questões para que eu não deixe ninguém roubar a minha coroa. Não é porque o pastor caiu, não é porque teve na igreja um escândalo tal, não é porque isso aconteceu, que eu vou deixar a minha conduta perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E vocês, como ovelha, mais ainda tem que vigiar para não falar assim, meu Deus, o pastor tal lá caiu. O pastor, eu vou esperar o meu cair também, ou então esse pastor também não é legal, esse aqui não é. A igreja realmente... Aí começa você, daqui a pouco você está fraco, você nem percebe. Quando você menos espera, você está fraquejando, vou buscar Deus em casa, aí vai para a internet. Chega na internet, tem vários estudos dizendo que você não precisa mais de igreja. Instituição está falida, não sei o que, não precisa de igreja. Aí daqui a pouco está você em casa, aí o diabo... Olha, todas as pessoas desses 30 anos de ministério que eu tenho, que falaram isso, eu não preciso mais de igreja porque a igreja sou eu, vou buscar Deus em casa, elas estão afastadas hoje. Com as cabeças doidinha, e andando para trás. Pelo menos as que eu conheço, 80%, 90% estão assim. Então, eu tenho esse entendimento que a igreja é uma grande arca de salvação. Está cheio de bicho aqui dentro. A começar por mim. Eu sou o bicho líder. Provavelmente
O leão, né, irmão? Já vi, não, eu sou um leão. Não, falam que eu sou leão, mas eu me vejo como sei lá, um macaco. Somos animais. A arca devia estar fedendo muito lá dentro. Imagina, a sujeira, 40 dias e 40 noites, o elefante. Deus me defenderai. Imagine, só o elefante. E eram 7 casais, não era? A Bíblia diz que dos impuros eram só o casal. 1 ou 2 casais de impuros. Mas os animais normais, não considerados impuros, era 7 de cada. Vai pegar a Bíblia e vai ler. Então, imagine 7 casais. Oi? Ah, meu pai, quantas toneladas. Meu irmão, eu não aguento 2 cachorros lá em casa, 2 cachorros que ficam lá em casa, irmão. No final de semana, o dia, o sábado e o domingo. Se juntar o sábado com o domingo sem limpar lá em cima, chega a ficar azedo, irmão. Sim ou não? Estou falando mentira? Agora imagine uma arca fechada. Janelinha lá em cima, porque não podia ser embaixo, senão a água entrava, tinha que ser lá em cima. Irmão, fedia ou não fedia? Mas dentro da arca tinha fedor, mas tinha salvação. Fora da arca, o ar estava melhor, mas tinha morte. A igreja é a mesma coisa, irmão. Lidar com os irmãos, tem uns irmãozinhos, irmão. Ô, Senhor! Tem irmão que é porco espinho, irmão. Tu vai querer abraçar, ele te espeta. Por favor, só um minutinho aqui para pegar na gravação. Isso, irmã Aline, participação para a gente ir para o final, tá, gente? Estamos encerrando e hoje eu preciso encerrar. É rápido, né? Pois é. Vamos lá. A frase era: Eu vou botar o estudo 5 horas de duração. Não, calma, não é isso não, vai. o irmão parece que foi batizado no suco de limão. É isso aí. Eu acho que isso aí é uma tese. Vamos estudar sobre isso. É verdade. É isso aí. Tem muito isso. Outra coisa, tem irmãos que é porco, mas não é porco porque não toma banho. É porco como diz a Bíblia. Tem gente que você pega, dá um banho, limpa, ele volta para o chiqueiro para se sujar de novo. E eu não estou falando sobre pecado. Eu estou falando sobre aquela pessoa que você ajuda, depois que ela está limpinha, ela volta e volta, o cão volta ao vômito. Então, a igreja é cheia disso, irmãos. Só que eu, como líder espiritual, e você, como servo, como discípulo, que todos nós somos discípulos, a gente tem que ir para esse nível de entendimento. Eu nunca quero largar, que Deus não me permita largar o evangelho, largar Cristo, largar o seio da igreja, o ajuntamento de pessoas maravilhosas também, porque não é todo mundo que é ruim, por causa de pessoas. Uma frase que Deus me deu no ministério, quando eu fazia parte de um ministério muito, muito grande, que vocês sabem, e Deus me ensinou essa frase quando eu ficava tinindo e eu me envolvia emocionalmente, e aquilo mexia comigo espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, como falou o irmão Josias. E Deus me deu uma frase: aprenda a separar os evangélicos do evangelho. O evangelho nunca te magoa, o evangelho nunca erra com você. Quem erra são os evangélicos. Quem errou com você foi um evangélico. O pastor errou comigo, foi um evangélico. Não foi o evangelho, foi o homem. Não foi o evangelho. O evangelho nunca, em 30 anos. E até às vezes que Deus me bateu na palavra, exortação, foi para a minha salvação. A Bíblia diz que a tristeza do mundo opera para a morte, mas a tristeza de Deus opera para a vida. Sabe o que significa isso? Quantas vezes lendo a Bíblia eu fiquei triste. Quantas pregações minha cara ficou vermelha. Tal. Mas aquela tristeza me trouxe vida. Então, até as vezes que a Bíblia me exortou, que foi espada, que foi lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, até as facadas que a Bíblia me deu vida, me deu esperança. Então, nem posso reclamar nem das pancadas. Mas Deus me deixou passar por aquilo, assim, assim, assim. Até as pancadas que Deus me deixou passar me fez mais forte, me deu maturidade, entendimento, sabe? Então, eu não tenho que botar na balança se alguém errar comigo. Eu vou me entristecer,
posso me magoar por algum tempo, mas eu não posso misturar. Então, eu dou esse conselho para você, em nome de Jesus. Para a gente fechar, peraí, opa, deixa eu voltar aqui. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí vem a relação de tudo que a gente está vendo hoje. O povo está egoísta demais, irmãos. Demais. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Nunca, antigamente, já falamos sobre isso aqui, respeitava-se a igreja católica, igreja evangélica, era aquele respeito. Hoje em dia, estão pichando a igreja, estão jogando bomba dentro da católica, estão desrespeitando tudo, e os próprios crentes desrespeitam a própria igreja. Gente, o que tem no púlpito das igrejas hoje é vergonhoso, de desrespeito, de blasfêmia dentro da igreja. É dancinha de não sei o quê, é dança de não sei o quê. Eles estão. Eu acho que eles. O que a gente vai inventar hoje para botar na igreja? Aí inventa um troço doido lá. Teve um que veio com um cabo de aço, aí ficou preso no meio da igreja, que não aguentava. O cabo de aço não vinha nem para cá, nem para lá, e ficou vestido de Jesus, grudado lá. As irmãs olhando assim por baixo da saia dele lá, que ele estava com um roupão. Um troço horrível. Inventando coisa, irmão. Vai ler palavra, vai ensinar palavra. Vai inventar. Fazer show, espetáculo, aquela coisa toda. Ou seja, dentro da igreja está tendo muita blasfêmia, está tendo muita besteira, muita chocarrice, muita coisa que não deveria ser, como nunca houve antes. Eu mostrei aqui semana passada o vídeo, nós vamos ver na segunda parte desse estudo, nós vamos ver alguns vídeos do que está acontecendo, mas eu mostrei aqui a diferença entre os cultos de antigamente. Pessoal adorando a Deus, eram cultos. Ontem à noite, na madrugada, achei uma página na internet só de pequenos trechos de louvores antigos. Mas antigos mesmo, né? Você sabe que quando faz isso, o baú abre, né, irmão? Aí eu começo a querer cantar, mas eu não lembro, eu só sei a primeira letra da música. Mas aquele rebanhão, começar. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. E é só desse daí para baixo. Ixi, o povo daquela antiga. Shirley Carvalhais, aquela Denise Cerqueira. Só coisa assim, irmãos. Álvaro Tito. Não há barreira. Tá bom. Irmãos, só coisa assim. Aí você vê a gravação do culto. Ah, irmão, aquele de Nova Iguaçu, não, Nova Iguaçu não, peraí, Comunidade Evangélica da Zona Sul, eles que cantava Rompendo em Fé, aquela galera, você vê que era diferente, era um povo mais centrado, os louvores eram mais cristocêntricos, era te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Hoje em dia não. Vamos pular. Aí o worship, eu não sei o que lá, e não sei. Tá estranho. Aí eu mostrei aqui, o pessoal tudo cantando na igreja, as crianças. Agora não, o povo lá pulando. Não que pecado pular, não é nada disso que eu gosto de pular, né, irmão? Eu gosto. Mas a adoração tá diferente. Tá entendendo? Não é para ele,
é aqui o negócio. Olha lá, o microfone ali, por favor. Então, a gente não pode se conformar com isso, não é ir contra, ninguém vai falar mal de igreja, nem do pastor, nem de ninguém que está fazendo isso, não. Agora, tem tatuagem na igreja, bota o dia da tatuagem, o povo vai para o culto e faz a tatuagem que quer lá. E tá tudo bem, cada um faz o que quer, né? Tá tudo certo. Agora, a questão é, eu não posso me conformar com certas coisas. Não é tradicionalismo, nós não somos tradicionais, mas existe uma coisa chamada princípios e valores. A Bíblia, ela é pautada em princípios e valores eternos, imutáveis. Tem coisa que dá para a gente mudar. Doutrinária, uma situação ou outra, a gente pode até mudar. Usos e costumes, dá para mudar. Faz uma análise teológica, pede confirmação de Deus, dá para você mudar. Agora, princípios e valores são imutáveis. E a igreja está mudando princípios e valores eternos. Nem na Constituição, a Constituição da Terra, ela tem causas pétreas que não podem ser mudadas. Na Constituição humana. Na Bíblia, já tem pastor dizendo que tem que mudar porque está desatualizada. Isso não faz sentido. Eu não me conformo. Que Deus não me permita me conformar com isso. Meu amigo. Sim, reverência dentro da igreja. Na China, uma igreja com mais de 5 mil membros. Todo mundo quieto na hora da palavra, centrado, não levanta todo. Eles são os japoneses, com exceção do irmão Seiichi, eles são todos eles muito bem. Nós temos o japonês nosso aí, né? Aí, mas eles são muito. O japonês, o Seiichi tem esse princípio também, assim, de ter princípios e valores estabelecidos, né? Então, a igreja evangélica, irmão, desculpa, Deus me defenda. Não está batendo. Meu amigo aqui, para a gente fechar, em nome de Jesus. O que o senhor falou, estava vendo esses dias, inclusive, né, o Brunão do Morada, ele passou por um processo que ele perdeu a voz e tudo. Quem? Brunão do Ministério Morada. Sim, Morada. E tem um testemunho que ele fala, né, e conta um pouquinho, não vou entrar no que ele falou, mas ele comenta um pouco na situação do que aconteceu com a igreja antiga em relação aos louvores, né? Eu só estava comentando aí, como foi recente, eu me recordei. E ele fala que, inclusive, essa igreja que o senhor falou, acho que é o pastor Marcos, esqueci o nome dele, Marcos Antônio, né? Pastor Marcos Antônio Magrinho. Ele fala que, inclusive, nessa época que teve a questão da música, né, do Rompendo em Fé e tudo, e não só lá, mas em muitos louvores, como o senhor trouxe alguns aí, a igreja cantava sobre estações que ela vivia, né? Sobre situações que ela passava, processos que Deus trabalhou na vida da igreja, no coletivo, né? Então, assim, sobre a liderança, então a igreja trazia isso para ministrar o povo. Né? Então, assim, isso gerava vida, gerava a igreja mudança. se conectava com aquilo que estava sendo... Tanto é que era poético, eram louvores exatamente. que conectavam a gente, a Deus e aquilo que estava vivendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muito louvor aí que atingir é feito... o público-alvo, né? Isso, ele é feito igual a música do mundo, para virar chiclete, tem estratégia de marketing num louvor. Então, para mim, não faz sentido. Não sou contra, não vou criticar quem faz isso, ok? Porém... a gente não pode deixar isso passar, tá bom? Mais alguma participação para a gente fechar? Fechamos, ok? Bom, na semana que vem a gente dá continuidade. Lembrando, gente, que o estudo é isso aí. É debruçar sobre o assunto e degustar. A vaca e o boi, eles comem só capim. E eles têm aquela força, a vaca para dar leite, o boi para trabalhar, pelo simples fato de que eles ruminam o que eles comem. A noite toda eles ficam ali ruminando, vai e volta, vai e volta. A palavra de Deus ela foi feita para ser assim, sabia? Para ser ruminada por nós. Antes medite nela dia e noite. E nós, na correria do dia a dia, lê o versículo do dia, se lê o devocional, acha que arrebentou a boca do balão, quando na verdade era para meditar de dia e de noite. Então, por isso é importante passar uma horinha aqui, debruçando, ruminando. Não temos pressa de acabar o estudo, porque a gente precisa aprender muito. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos fechar, como sempre, fazendo um momento de dízimos e ofertas. E não se esqueça de ser grato a Deus por tudo que Ele tem te concedido. Ser grato a Deus pelo fôlego da vida, por ter colocado o pé hoje no chão. Se você está aqui hoje, mesmo com problemas e situações a serem resolvidas,
Seja grato, porque se Deus te permitiu estar vivo, é porque Ele ainda tem coisa para fazer na sua vida. Então seja grato. Ah, mas tem que resolver. Coloca diante dele, nós vamos orar aqui para isso. E o conhecimento que você está recebendo aqui vai te dar um discernimento tão grande que daqui a um tempo você vai encontrar respostas em tudo, irmãos. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Você vai ver Deus em tudo, eu declaro, em nome de Jesus. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, aqueles que vão dizimar, aqueles que podem ofertar, se sintam em paz e livre, mas tem ali o seu compromisso com Deus, sabendo que é semente, é gratidão. Você entende muito bem o propósito aqui nesse lugar para os dízimos e ofertas. O dízimo e oferta fala muito, não é só o dinheiro que se coloca diante do altar, mas é a sua gratidão, é o seu amor, é o seu compromisso, é o seu reconhecimento por quem Deus é e tudo que Ele faz na sua vida. É a gratidão pelo fôlego de vida, é a gratidão por Ele te manter de pé. Dízimo é muito mais do que dinheiro, dízimo é muito mais do que o próprio nome dízimo apenas. Dízimo é semente. Dízimo, na verdade, deveria ser somente gratidão. Mas Deus, Ele não deve nada a ninguém. Então, se você dá, se você entrega, se você ajuda a obra e o reino de Deus, Ele não pode te dever. Porque senão um dia você pode falar, nossa, eu sustentei a obra de Deus na terra. Ele me deve também, porque na altura do campeonato eu tenho 30 anos de evangelho, eu já dei não sei quantos R$1.000. Ei, você nunca vai poder dizer isso, sabe por quê? Porque tudo que você planta na casa de Deus, Ele te devolve. E te devolve além daquilo que você pede ou pensa. E essa promessa não é minha. Ele diz, se vocês trouxerem os dízimos à minha casa, a casa do tesouro, onde está a minha palavra guardada, e vocês fizerem prova de mim, eu vou abrir, aí ele promete, as janelas dos céus, e eu vou derramar uma bênção só, uma bênção, que desta bênção virá a maior abastança. E eu considero que esta bênção é Deus me permitir ficar vivo e me salvar. A partir daí, eu decido buscar a palavra, eu decido me conectar, eu decido estar numa quarta-feira para aprender de Deus, como vocês estão fazendo. E aí eu te garanto isso. Ao seu tempo, Ele vai acrescentando na sua vida.